Começa agora mais um Beneficência na TV. Programa de hoje, um bate-papo com o neurocirurgião Marcos Vinícius Serra, que vai falar sobre as causas e o tratamento da hérnia de disco. Tem ainda uma dica de um peixe com o chefe de cozinha aqui da Beneficência Portuguesa e também os melhores momentos da homenagem feita para o nosso presidente Ademir Pestana, que comemorou mais uma primavera. Então não saia daí, no ar, Beneficência na TV. No programa de hoje a gente vai falar sobre aquelas dores nas costas, dores nas pernas, a famosa hérnia de disco, mas afinal, ela dá dor nas costas, as dores são nas pernas. E quem vai falar sobre o assunto é ele, que é neurocirurgião, Dr. Marcos Vinícius, tudo bem? Tudo jóia. Vamos lá, essa hérnia de disco que tão temida, que as pessoas comentam, eu tenho dor nas costas, tenho que operar, fico imobilizada, enfim, o que vem a ser, doutor? Bom, vamos lá. Desmistificando inicialmente, todo mundo que tem dor nas costas acha que tem hérnia de disco. Apesar de a gente ter uma casuística de que 85% da população mundial em algum momento da vida vai ter uma dor nas costas, uma pequena porcentagem desses pacientes de fato tem hérnia de disco. No Brasil, a incidência de hérnia de disco, não de dor nas costas, é de 5,7% nas mulheres e de 4,8% nos homens. Ou seja, as mulheres têm mais? Tem, as mulheres têm um pouquinho mais por uma questão hormonal. Provavelmente a próxima pergunta vai ser sobre fatores de risco. Existem. Então a gente sabe que deficiência de colágeno do tipo 2 é algo que está implicado, mas não é um colágeno que você consiga repor. Eu vou tomar colágeno que vai melhorar. Não, isso não melhora a hérnia de disco. Mas obesidade, tabagismo, sedentarismo, tudo isso faz com que trabalho repetitivo ou com muita força, a gente sabe que isso predispõe a romper a hérnia de disco. Tá. A gente tem uma coluna aqui, né? A senhora pode mostrar pra gente aonde fica, Sim. O que ela vem a ser? Eu acho importante primeiro a gente explicar o que é a hérnia de disco. Né? O termo hérnia é tudo que tem que estar num lugar e que está em outro. Então, por exemplo, se eu tenho uma falha na parede abdominal e o meu conteúdo intestinal sai por essa falha no umbigo, a gente chama isso de hérnia umbilical. Então, o que é a hérnia de disco? O disco ele é composto, acho que aqui está melhor até para mostrar, por duas vértebras e o disco aqui no meio. E esse disco ele é composto por uma capa e dentro dessa capa tem uma gelatina. Então o que é hérnia de disco? É quando essa capa estoura e essa gelatina vaza e pinça o nervo de encontro ao osso. Então aqui é um modelo, mas isso aqui seria hérnia de disco. Então a caixinha estoura e extravasa a parte do amortecedor de dentro e pinça o nervo de encontro ao osso. E por que a pessoa tem tanta dor? Assim, afinal, ela não dá dor nas costas. Aquela dor que a pessoa tem na região lombar, porque aí é próxima à região lombar, na verdade não quer dizer que seja uma hérnia de disco, seria uma outra coisa. Nem todo mundo que tem dor nas costas tem hérnia de disco, mas quem tem hérnia de disco pode ter dor nas costas. Mas o principal sintoma da hérnia de disco é a radiculopatia. O que é a radiculopatia? Radículo é raiz, vem do latim, e patia é doença. Então, quando você tem um pinçamento do nervo de encontro ao osso, a nossa coluna ela é como se fosse um prédio. Entre cada duas vértebras sai um nervo. Então, aqui 5, 4, 3, 2. Então, entre a vértebra 2 e 3 sai um nervo que a gente chama de L2. Esse nervo L2 ele é responsável pela sensibilidade da coxa, da parte anterior da coxa. Em compensação, se esse pinçamento for no nervo que chama S1, que é o primeiro nervo sacral, você vai ter aquela dor do ciático, aquela dor que corre por trás do bumbum, por trás da coxa, por trás da perna e vai até o pé. Então, para cada tipo de dor que o paciente apresenta, a gente pensa que o paciente pode ter hérnia em algum andar. Então, se a dor vai para o dedão do pé, a gente pensa no nervo que a gente chama de L5. O senhor falou dos fatores de risco. A postura influencia? Influencia. Está muito na moda hoje em dia exercício físico, treino funcional, crossfit. Isso é outra coisa que a gente tem que desmistificar. Qualquer tipo de atividade física ela é salutar para a coluna. O que não é bom para a coluna é o overtraining. Então, assim, fazer crossfit, por exemplo, é bom para a coluna? Desde que você respeite as cargas. Crossfit, por exemplo, é que nem arte marcial, né? Tem faixa. Sim. Então, se você souber fazer um movimento e fizer a coisa paulatina, o benefício que você vai ter na sua coluna pelo fortalecimento do core, o que é o core? São essas musculaturas que estão mais próximas à coluna e à musculatura do abdômen. Então, quando você
fortalece a musculatura. Essa musculatura ela exerce um papel de fixador dinâmico, que a gente fala da coluna. Você estabiliza a coluna e você diminui a chance desses micromovimentos fazerem com que um disco, que já é suscetível, rompa. Então, em termos de fator de risco e o que a gente pode mudar, a atividade física regular é algo que muda em demasia a chance do paciente vir a ter hérnia ou não. Não é porque o paciente faz exercício que ele não vai ter hérnia, mas se eu pegar dois grupos, um grupo que tem predisposição e faz atividade física e outro que não faz, o grupo que não faz está mais suscetível a ter o problema do que o que faz atividade física. Agora, como é feito o diagnóstico, doutor? Bom, o diagnóstico inicialmente é clínico, tá? Então é um paciente que tem uma dor nas costas que corre para a perna. De novo, é muito importante a questão da clínica e o fato da dor não pode ser aguda. Pode ser aguda. No momento que a hérnia estoura, ela pinça no nervo e o paciente começa a ter dor. Como às vezes o paciente fica com medo de operar, e não é toda vez que tem que operar, também é interessante a gente chegar nisso, essa dor pode cronificar. Então o que acontece? Estourou a hérnia, pinçou o nervo. 90% desses pacientes melhoram com tratamento clínico, com fisioterapia anti-inflamatória. Então, a princípio, a hérnia de disco não é uma patologia cirúrgica, é uma patologia clínica do fisioterapeuta. Não tem cura. Se fora cirurgia, não teria cura. Então, a história é muito benigna. 90% dos pacientes acabam melhorando com, sem e apesar do médico. Essa é a história natural, de repetir a ressonância meses depois e não ter mais hérnia. Tá? Aí, desses 10% dos pacientes que não melhoram com tratamento clínico otimizado após 4 a 6 semanas, aí a gente vai ver se ele tem indicação cirúrgica. Quais são as 3 indicações? Não tem 4. É a dor que não melhora com tratamento clínico otimizado após 4 a 6 semanas, se o paciente perdeu o movimento do pé ou da perna de forma abrupta, ou se fizer uma coisa que chama síndrome da cauda equina. É quando você tem essa fraqueza nas pernas associada à alteração para urinar e dormência na região genital. Perdeu a força na perna ou alterou a bexiga, cirurgia de urgência, 24 horas para operar. E a terceira... Se não, não volta. Não é que operando volte, mas a chance que o paciente tem é que ele seja operado o mais precoce possível. Então, assim, você tem uma patologia em que 90% das vezes a fisioterapia cura e que em 10% das vezes, se o paciente tiver uma dessas 3 coisas, não é ou, é e, você tem que operar. E aí a gente abre um leque gigante de tratamentos que existem hoje para a hérnia de disco. Antes da gente falar do tratamento, algumas pessoas devem estar perguntando assim, poxa, mas é coluna, né, é lombar, por que um neurocirurgião e não um ortopedista? Então eu queria que o senhor explicasse o porquê que é um neurocirurgião que fala sobre o assunto e que faz o tratamento. Na verdade, tanto o neurocirurgião quanto o ortopedista tratam coluna, desde que ambos tenham formação. Então, um dos modos de tratar a coluna é você fazer a residência de neurocirurgia e durante os 5 anos você está apto a tratar a coluna. O outro caminho para ser especialista em coluna via Sociedade Brasileira de Coluna é que você faça 3 anos de ortopedia, preste uma prova e faça ao menos 2 anos de uma residência específica em coluna. E aqui na cidade tem várias pessoas, tem neurocirurgiões que fazem e tem ortopedistas que fazem. Certo. Tem as duas especialidades fazendo, desde que tenham formação. Também se for um neurocirurgião que está mais acostumado a operar a cabeça, não vai ter problema operando a coluna, porque realmente é uma área nobre com grande chance de complicação. Agora, doutor, o tratamento? O senhor falou que existem novos tratamentos. Queria que o senhor falasse um pouquinho disso. Na verdade, de 3 anos para cá, a gente vem se interessando muito pelo assunto e eu praticamente só estudo sobre a hérnia de disco nos últimos 3 anos. Então, tem tratamentos percutâneos que você só queima o disco, até as cirurgias, quando a hérnia de disco está associada com escorregamento vertebral, por exemplo, você tem que botar pino e parafuso. O que a gente vem advogando de um tempo para cá, não só somos nós que estamos fazendo isso no Brasil, tem outras pessoas aqui em Santos que fazem também, mas é uma cirurgia que a gente faz por vídeo, chama endoscopia de coluna. Esse procedimento ainda não está no rol da ANS. O que é o rol da ANS? É um rol de procedimentos em que a operadora é obrigada a pagar, é obrigada a cobrir. E a gente está numa força-tarefa para incluir esse procedimento no rol. Mas tem alguns convênios que já enxergaram o potencial do procedimento porque reduz custo. Então é um procedimento que é uma cirurgia feita por vídeo, em que a gente entra com uma câmera no espaço do disco e a gente fica operando como se fosse um videogame. Então eu estou segurando aqui o endoscópio e estou operando olhando para a televisão. Então a gente consegue, com umas pinças, retirar essa hérnia. Muitas vezes, se precisar, a gente consegue recortar o osso e liberar o nervo. Eu não falei que a dor surge no momento em que o disco aperta o nervo de encontro ao osso? Sim. Então eu tenho 2 modos de liberar o nervo. Ou eu tiro o disco, ou eu tiro o osso, ou eu tiro os 2. De forma que eu aumente o caminho, o tamanho do canal por onde passa o nervo.
E isso pode deixar alguma sequela? A hérnia de disco por si só pode deixar sequela. Tá? Se o paciente tem o déficit motor, que é essa fraqueza no momento em que ela rompe, pode deixar. Se a gente falar que qualquer procedimento cirúrgico não tem risco, a gente vai estar mentindo. Eu acho que isso é uma responsabilidade muito grande. Então, sempre que a gente indica um tratamento para algum paciente, a gente coloca o risco e o benefício de cada técnica. Então, no caso da hérnia, a gente fala, por exemplo, do laser, que eu particularmente não faço, mas existe. O laser, uma coisa que chama nucleoplastia, que é queimar lá dentro do disco com uma pinça que esquenta, a endoscopia, a microdissectomia, que é o padrão ouro ainda hoje, que é uma cirurgia em que a gente faz uma incisão de 5 centímetros mais ou menos aqui, vem com o microscópio e resseca um pedaço da vértebra aqui e consegue tirar o disco. Certo. E as cirurgias maiores em que a gente tem que colocar parafuso, que no caso da hernia de disco isolada ela não tem indicação. A não ser que você tenha outras patologias na coluna, como escorregamento vertebral associado, aí sim você precisa prender. Agora, no caso da pessoa que ela faz a cirurgia, quando ela recorre à cirurgia ou o médico decide pela cirurgia em si, é porque ela não tem mais uma qualidade de vida. Certo. Ela pode voltar a ter a atividade dela normal, fazer depois uma atividade física, ou ela sempre vai ter alguns momentos que ela vai ter dor, ela fica livre totalmente dessa dor ou não? A gente não pode prometer cura, né? Até porque tem vários fatores que influenciam. Por exemplo, às vezes o paciente demora muito para operar. Ficou com medo, ficou 1 ano, 2 anos. A gente sabe que o nosso cérebro cria a memória da dor. E quanto mais tempo passa, normalmente a gente tem uma janela aí de 6 semanas a 6 meses. Você pode tirar a hérnia e o paciente continua com a dor. É que nem a dor do membro fantasma, quando amputa a perna, que o paciente tem dor naquela perna que não existe. Então o cérebro tem esse poder de memorizar a dor. Mas em geral, isso tem na literatura bem documentado, tanto na artrodese, que é a colocação do parafuso, quanto na microdissectomia, como na cirurgia endoscópica, a chance de sucesso na cirurgia é de 90% a 95% das vezes. Então, assim, é um índice muito alto. Quando eu digo sucesso, é o paciente que consegue voltar às suas atividades diárias, consegue voltar à sua profissão. Existem ferramentas, existem questionários que a gente aplica antes e depois da cirurgia e ao final do tratamento, que só se encerra 6 meses após a cirurgia com o acompanhamento da fisioterapia. Vamos mudar um pouco de assunto? Aproveitando que a gente está falando um pouco dessa parte de coluna, de dor nas costas, eu acho que um problema que está aumentando cada vez mais, e também em jovens, é a cervical. Sim. Porque hoje as pessoas, você anda num ônibus, num BLT, em São Paulo no metrô, você está numa recepção, está todo mundo assim, né? Com a cabeça baixa, olhando para o celular. Isso causa danos, né, doutor? Causa. Isso é uma epidemia e isso tem sido motivo de vários estudos. Por exemplo, eu vou ficar de lado porque talvez fique mais fácil. Se você tiver com a tua cabeça inclinada algo em torno de 60 graus para baixo, olhando para o celular, isso equivale a você estar com 27 quilos em cima da tua cabeça. Então, lógico que quanto mais você flete, quanto mais você bota o teu pescoço para baixo, mais a tua cabeça pesa e mais força a cervical. Então, hoje a gente tem uma legião de pacientes que procuram a gente no consultório com dor na cervical. Por quê? Porque essa postura em flexão faz com que o músculo que chama trapézio, que fica aqui, ele fique esticado o tempo todo durante o dia. Certo. Então, no momento em que o paciente coloca o pescoço na posição, dói. Além do celular, computador. Então, o computador ele tem que estar na frente da pessoa para trabalhar, na altura do rosto. A mesa tem que estar, o cotovelo tem que estar na altura da mesa. Por quê? Se você, por exemplo, está com uma mesa muito alta e você apoia o teu braço, a escápula ela sobe. Tem um músculo aqui que chama romboide, ele inflama. Ponto 1. Se o computador do paciente está muito baixo, ele fica na mesma posição como se ele estivesse no celular. Então, toda essa ergonomia vem criando, essa falta de ergonomia no uso do celular, no uso do computador, vem gerando uma legião de pacientes com sintomas na cervical. E a terceira coisa que dá muita dor na cervical é a disfunção da ATM, da articulação temporomandibular. É muito comum. E as pessoas não sabem. Não sabem, é verdade. Com bucomaxilo. Com bucomaxilo. Eu pego aqui todo dia no consultório, o paciente... Dores de cabeça... Tudo. O paciente chega aqui, eu tô com uma hérnia no pescoço. Aí você olha, tem uma protusão. Importante, protusão é quando o disco faz uma barriguinha. E hérnia é quando o disco estoura. Então é muito comum as pessoas pegarem no laudo da ressonância e ver protusão discal L4, L5, protusão discal. Protusão discal é uma barriguinha. Em geral não dói. A não ser que seja muito caprichosa numa região específica da coluna. O que dói é a hérnia.
Tá? Então, até para desmistificar e que as pessoas, quando peguem o laudo da ressonância, não fiquem desesperados. É porque hoje você pega um exame e vai direto no Dr. Google, né? Exato, exato. Então, em alguns casos facilita, você vem com alguma informação, é mais fácil, mas em outros a pessoa... Particularmente, eu costumo dar palavras-chave para os meus pacientes. Em vez do paciente pegar, entrar no Google e botar o que ele quer, eu coloco os termos técnicos, ou coloco os termos técnicos um pouco menos técnicos e falo para o paciente estudar. Então, dificilmente a gente indica uma cirurgia na primeira consulta para o paciente. Certo. Então, a gente faz uma análise psicológica do paciente. Tem uma série de coisas que a gente tem que ver antes da cirurgia para melhorar o resultado cirúrgico. Isso é muito importante. Doutor, foi um prazer falar com o senhor. Obrigada. Né? Pela primeira vez aqui no Beneficência na TV. Doutor Marcos já é conhecido de um outro programa, né? Mas muito obrigada. E eu queria que o senhor deixasse um recado, então, para aquela pessoa que está sofrendo das dores, tem hérnia de disco, tem medo da cirurgia ou ainda não teve coragem de procurar um médico. Bom, primeiro que procure ajuda. Problema de coluna acomete 85% da população mundial, então você não é a única pessoa que tem isso. E deixar em aberto para que vocês procurem a equipe, a gente atende aqui na Beneficência Portuguesa, essas cirurgias que a gente comentou aqui, a gente realiza aqui no hospital e não tenham medo, porque toda a nossa conduta ela é pautada em cima de exame físico, exame de análise psicológica e quase todas as cirurgias que a gente faz, a cirurgia só é indicada após uma junta médica, não do convênio, uma junta médica nossa em que 7 médicos da equipe participam. Então, por exemplo, um paciente que é atendido na Beneficência Portuguesa vai ser operado lá, a gente traz esse doente aqui para o consultório, quando ele não está internado, todos os médicos avaliam esse paciente e a gente pede a cirurgia e acaba fazendo aí no hospital. No último dia 8 de abril, nosso presidente Ademir Pestana completou mais uma primavera. Diretoria, amigos e funcionários prepararam uma surpresa ao aniversariante. Familiares também estiveram presentes. Olá, pai. Gostaria de, nesse dia maravilhoso, que é a data do seu aniversário, lhe agradecer por tudo, principalmente pelo pai que você é comigo, né? Com as suas netas, o seu neto, e te desejar toda a felicidade do mundo e lhe agradecer por Deus ter te dado sempre saúde, muita saúde e alegria, né? A tristeza em você eu nunca vi. Beijo, te amo. Presidente, parabéns por tudo que você conseguiu construir na sua vida até hoje. Foram muitas lutas na tua vida pessoal, na tua vida profissional, na tua vida institucional aqui na Beneficência, na sua vida política. E por tudo que você passou, você cresceu cada vez mais. Você é um homem muito melhor hoje do que você era anos atrás. Então, eu não tenho dúvida de te desejar um grande futuro que você ainda tem pela frente, em tudo isso que você faz, como pai, irmão, marido, amigo, dirigente, político e tudo mais. Meus parabéns, meu caro. Para esses 67 anos de vida, meus muitos parabéns, felicidade para você, para sua família. Olha, muito já se falou hoje do nosso presidente, inclusive o signo dele, que ele é ariano. Eu não entendo muito dessas coisas de signo. Para mim, eu diria até que ele deve ser de balança, porque o que prepondera no nosso presidente Ademir é o equilíbrio. Ele é tudo o que se falou do ariano. Força, pujança, risco, mas ele trouxe ao hospital
algo que é muito importante para o hospital, que é o equilíbrio. O Ademir soube como dosar. Ele realmente investe. O hospital às vezes parece até um canteiro de obras. O hospital é decididamente um dos hospitais de pontas do nosso país. Aqui em Santos é o hospital de ponta. Aqui é o hospital pioneiro no trabalho de humanização. Nós vemos neste hospital um polo para tratamento de doenças, mas aonde o doente continua sendo o principal objetivo da nossa atividade. O doente é o alvo principal da beneficência portuguesa. Nós tentamos curar. A maior parte das vezes o nosso objetivo é atingido, mas nós sempre atingimos o objetivo maior, que é a dignidade. É o ser humano que está à nossa frente e precisa ser apoiado. É isso que eu vou destacar hoje, de tanto que teria destacado o nosso presidente, mas é o seu equilíbrio. Entre os presentes, o amigo de longa data, o jornalista Armando Gomes, que deixou um recado ao amigo. Meu caro Ademir Pestana, em primeiro lugar, um forte abraço. Eu não vou fazer nenhum pedido, vou fazer a concretização de um desejo. Esse desejo é que Deus te dê muita saúde, que Deus te dê muita saúde e que Deus te dê muita saúde. Sou repetitivo, né? Sou repetitivo, porém verdadeiro. Porque com saúde a gente arruma tudo, é verdade? E você merece tudo isso. Que Deus te cubra de bênçãos a você, a tua família, muitos e muitos anos de vida. Parabéns, Ademir. Ademir Pestana, essa data se repita por muitos anos e que você conduza a instituição da Beneficência Portuguesa por muito tempo, pois já provou que está muito positiva a sua atuação. Ademir, esse é um dia importante em que você completa algumas primaveras. A Beneficência está muito feliz por ter você aqui no comando. A Beneficência hoje tem um nome na cidade, tem uma tradição e tem uma projeção. Isso graças ao seu comando, a sua mão firme, a sua tenacidade, a sua projeção para o futuro. Então esse é um dia que a Beneficência está feliz por você. E eu particularmente lhe admiro muito e desejo um feliz aniversário para você, muita saúde, muita paz e que essa sua firme decisão de tornar a Beneficência referência na Baixada Santista continue forte e inabalável. Feliz aniversário! Ademir Pestana, hoje é um dia especial para você. Como eu lhe digo sempre, a gente nasce a cada dia e você hoje está renascendo para os próximos e próximos dias. Muita saúde, paz, felicidade, harmonia, é tudo que lhe desejo. Bom, Ademir, eu estou aqui para te desejar felicidades, parabéns. Queria que você soubesse que eu tenho uma admiração muito grande por você. Nós trabalhamos juntos há 15 anos. Aí eu me honro muito de poder ser assessor financeiro da Beneficência Portuguesa e servir. Tenho uma gratidão muito grande pelo fato de um dia você ter lembrado do meu nome, me oferecido um título na Câmara Municipal. Então, eternamente eu serei agradecido a você. Votos de felicidade, saúde, muita paz e que Deus te dê muitos dias ainda para que a gente possa comemorar junto. Um grande abraço.
presidente, eu não sabia nem que um dia ia conseguir chegar na idade que você chegou. Ainda está demorando algumas dezenas de anos para eu chegar na sua idade, mas eu tenho certeza que me espelhando em você, quando eu chegar na sua idade, daqui a muitos anos, procurar estar tão saudável quanto você está hoje, tá bom? Receba o nosso abraço. Nós do Beneficência na TV e toda a família Beneficência Portuguesa deseja ao nosso presidente Ademir Pestana muitas felicidades e muitas realizações na nova idade. Tá aí, parabéns ao nosso presidente Ademir Pestana, que nesse mês de abril comemorou mais um aniversário. E agora você fica com uma dica do chefe de cozinha aqui da Beneficência Portuguesa, que vai dar uma dica, vai ensinar uma receita de um peixe muito gostoso. Oi Cris, tudo bom? Hoje nós temos uma outra dica nós vamos preparar aqui um filé de linguado ao molho de alcaparras com batatas torneadas. É um prato simples, saudável e é muito apreciado também aqui na Beneficência Portuguesa pela diretoria, pelos funcionários, pelos médicos. É um prato muito simples, nós pegamos aí umas 200 gramas de filé de linguado, temperamos com uma banda de um limão, metade de um limão, temperamos com sal, pimenta do reino, passamos ele na farinha de trigo e grelhamos ele por aproximadamente 3 minutos, 4 minutos de cada lado. Deixamos esse peixe de lado e iremos agora preparar um molho de alcaparras. É muito simples, uma colher de sopa de margarina, 8 a 10 sementinhas de alcaparras, dá uma douradinha, salsinha picada, está pronto o molho de alcaparras. Descascamos as batatas de maneira que fiquem bem torneadas, bonitas, né, bem desenhadinha, a forma de descascar. Cozinhamos ela na água, apenas na água. E deixamos ela à parte. Preparamos agora um molhozinho para aromatizar essa batata. A base desse molho é manteiga e alecrim. Preparado esse molho, voltamos ao peixe. Colocamos o peixe no prato, as batatas em pezinhas, bem arrumadinhas. Esse prato é acompanhado com arroz branco ou arroz à grega, se a pessoa preferir, né? Voltamos com esse molho de alecrim por cima das batatas e o molho de alcaparra em cima do peixe. E decoramos tudo isso com salsinha, né? Então, Cris, essa aqui é a nossa dica de hoje. Esse peixe ao molho de alcaparra com batatas torneadas, aromatizada com molho de alecrim. Tá aí uma receita do peixe, gostou? Se você tiver alguma dúvida, olha, vai estar aqui no site da Beneficência. É só você entrar no site e você acompanha toda a receita que apresentamos aqui no programa. Na próxima semana eu volto com mais Beneficência na TV. Até lá! Beneficência na TV.